A mudança interna é silenciosa, mas causa um estrondo energético, impactando em todas as linhas de tempo. Eu chamo isso de ganho consciencial. Para alcançar um nível mais elevado, precisa não somente ter, mas ser. Precisa assumir um conceito mais elevado de si mesmo. Precisa visualizar por todos os ângulos com maturidade, desfrutando assim da sabedoria. É um exercício diário que exige persistência e disciplina. Inicialmente, pode não ser simples, até porque não estão acostumados a ter disciplina, mas é possível e extremamente necessária a prática do desenvolvimento pessoal diário. Afirmo que isso é possível. Percebam, o desenvolvimento pessoal está diretamente ligado ao sucesso do desenvolvimento espiritual. Eles andam lado a lado. Quando não caminham juntos, quando estão em descompasso, tornam-se seres ainda mais desequilibrados, vivendo apenas um vislumbre ou ainda um deslumbre. Para se desenvolver espiritualmente, é necessário ter equilíbrio, maturidade emocional e conhecimento. A sabedoria vem com o tempo e com a prática. Estão preocupados em evoluir espiritualmente, mas não compreenderam o processo. Não compreendem que o processo de lapidação é parte fundamental da evolução. Muitos médiuns que deveriam ser instrumentos da luz chegam cheios de ego, estão preocupados em atuar até mesmo com a incorporação de espíritos, mas não estão preocupados em incorporar e internalizar as qualidades e valores dos espíritos benevolentes. Aprimorem seu conhecimento, pois existem muitas outras formas de mediunidade. Existem outras formas de servir a espiritualidade. Incorporem a luz do conhecimento, removam as correntes, os grilhões, as vendas, os véus, mas só retirem a mordaça quando souberem o que dizer. Quando não usarem a palavra para causar danos aos outros, saibam utilizar a palavra. O mal pode entrar ou sair da sua boca e depois percorre seu corpo como veneno, contaminando tudo e a todos. Acabam criando intimidade com as energias densas e até mesmo maléficas e sequer percebem. Tamanha cegueira, fruto da ignorância, fruto da falta de conhecimento. Estão inseridos em um mundo doente
onde a dor das pessoas provém do vazio que elas sentem, onde a ansiedade, onde a depressão provém do vazio de suas almas. A grande massa relata níveis elevados de ansiedade, de irritabilidade, de angústia, de tristeza, dores físicas e emocionais, até mesmo uma profunda apatia. Grande parte fruto da ignorância espiritual. Pessoas que estão sendo corroídas pelo arrependimento, pelo remorso, ao invés de ter atitudes maduras e nobres, até mesmo praticar a reconciliação, estão escolhendo buscar formas de anestesiar os sentimentos e os sentidos e julgam ser normal. Meus irmãos, essa atitude não é e nunca será normal. Não é normal pessoas não perceberem que estão vivendo sendo manipuladas por implantes neurais negativos. Implantes na coluna, na região íntima, que foram inseridos em muitos de vocês. Não percebem porque não desenvolveram o estado de presença. Ainda estão vendados e perdidos na escuridão de seus próprios pensamentos. Perdidos em suas próprias criações mentais, que se manifestam num universo paralelo com intensidade. Sejam mais coerentes, mais responsáveis ao manifestar os seus pensamentos. Eles criam uma realidade no universo espiritual. E esse é um dos motivos pelo qual estão adoecendo mentalmente e espiritualmente. E, consequentemente, adoecem o emocional de vocês. Tudo começa na mente. Vou dar uma breve explicação sobre isso. Suas criações mentais artificiais ganham uma espécie de vida, pois muitas coisas que pensam, vocês criam no campo espiritual. Pode ser larvas astrais, carrapatos astrais e muitos outros. Eles são criados com a força psíquica do seu campo mental e se instalam em vocês, contaminando todo o seu corpo astral. Depois dessa criação, ela escorre pelo seu duplo etérico, que é o corpo mais próximo ao físico. Após contaminar o seu duplo etérico, passa para o seu corpo físico, onde se materializa como mais pensamentos obsessivos, mais pensamentos de raiva, de ódio, doenças, até mesmo físicas, e fica se proliferando no seu campo energético. Sim, meus irmãos, a maior parte das doenças são criadas por vocês mesmos, pela falta de conhecimento. Tamanho desequilíbrio mental. O mais curioso de todo esse processo é que essas criações não são dotadas de inteligência. São apenas parasitas. Mas vocês possuem inteligência. Então, se a inteligência está no humano, como as criações mentais, formas, pensamento,
permanecem no seu campo energético e ainda agindo sobre os seus instintos? Vocês não utilizam a inteligência, não utilizam a capacidade psíquica, não usam seus cérebros para trabalhar a resiliência, a força do bem, a força bem intencionada e direcionada à superação. Vocês não estão utilizando os campos de força, que é uma criação mental de defesa. Aqui estão vendo uma médium que aprendeu, que estuda continuamente, que realmente se dedicou na maturidade de sua psique e hoje aplica esses campos de força com mestria. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Ela não é diferente de nenhum de vocês, tampouco mais especial. A diferença é a prática, de forma disciplinada, a persistência e a reforma íntima, que é contínua. Todos vocês podem e devem aprender. Vocês raramente estão em estado de presença e muitos não sabem nem o que isso significa. Se não estão conseguindo lidar com as criações que não pensam, que não são dotadas de inteligência, apenas se proliferam, imaginem quando tiverem que enfrentar em outras realidades seres que possuem muita inteligência, como obsessores, magos trevosos. Nesse momento, um de seus corpos, uma parte de vocês, pode sim ficar aprisionado em uma outra realidade trevosa. Médiuns que trabalham com apometria ou até mesmo com passe energético magnético. Quem se fez membro integrante de uma corrente em qualquer tipo de centro religioso, mas que servem, que se colocaram à disposição para servir como médiuns, atuante, ostensivo. Geralmente, esses se desdobram. Vou explicar de uma forma simplificada e resumida. Vocês possuem um sistema de corpos. Cada corpo espiritual tem uma função, atribuição e capacidade. Estão compactados ao trabalhar, ao desenvolver a espiritualidade, conforme a capacidade do médium. Isso inclui estudo, concentração e disciplina. Esses corpos vão se descompactando, se desdobrando e alcançando outros níveis de realidade. Por exemplo, esta médium que está como Juliana, durante seu trabalho, se desdobra. Uma parte de seus corpos é projetada em uma realidade, em uma outra realidade, que vocês chamam de dimensões. Ela vai até onde está a questão que a espiritualidade julga que deverá e poderá ser trabalhada. Após visualizar o acontecimento, até mesmo de outras realidades, outras vidas, como vocês chamam, ela então retorna e acopla seus corpos novamente, tornando seus corpos compactados.
Assim também é nos atendimentos de resgate nas regiões umbralinas. É através do desdobramento, onde os médiuns se desdobram, se projetam, prestam atendimento aos irmãos que necessitam, fazem os resgates conforme a autorização da lei maior e da justiça divina. Todos vocês são dotados desta capacidade. Muitos de vocês que estão tentando ou querendo servir precisam compreender que servir inclui respeito e amor ao próximo. Logo, se eu respeito e amo, possuo a consciência de que sou responsável pela energia que emano, inclusive pela qualidade do ectoplasma doado. Seu ectoplasma, o ectoplasma dos médiuns, pode curar ou envenenar. E vocês serão não somente cobrados, mas responsáveis por suas ações desqualificadas, podendo acrescer sua dívida espiritual. O que vocês pensam sobre isso? Sobre a qualidade do serviço espiritual que estão prestando? Vocês se julgam médiuns, estudiosos, disciplinados, respeitosos com a própria evolução? Vocês estão trabalhando a complacência? Eu, como ancião, acredito que a preguiça, a falta de comprometimento, destrói qualquer pessoa. Uma fortaleza mental é constituída por resiliência, disciplina, persistência e conduta moral elevada, associada à concentração e à benevolência. Acredito que esses deveriam ser os pré-requisitos básicos para um trabalho intenso, seguro, eficaz e de luz. Meus irmãos, acordem. Estão completamente alienados, hipnotizados, à mercê das trevas, que os têm como máquinas que cumprem ordens quando acionadas. Busquem o autoconhecimento e pratiquem o bem. Será que isso é tão difícil assim? Os humanos são seres dotados de tantas habilidades que, de certa forma, nos surpreende ao ver tamanho espanto quando falamos em autoconhecimento, disciplina, fazer o bem, levar uma palavra de conforto e não para a destruição. Será que é uma tarefa tão difícil assim? Ou estão sendo manipulados, sofrendo as consequências dos implantes que carregam nos seus corpos espirituais? Reflitam, meus irmãos. Vocês são capazes de fazer a própria reflexão. É o mínimo que se espera de um ser que atingiu certa idade e que se julga adulto. Do contrário, teremos apenas crianças em corpos adultos. E isso não me parece tão distante da realidade que vivem hoje.
Muitas equipes espirituais atuam em benefício das pessoas, mas como seres dotados de inteligência, mesmo que não a use com frequência, e deveriam usar, vocês possuem algo chamado livre-arbítrio, que é concedido aos seres pensantes. Não podemos interferir nas decisões que tomarem. Isso se trata do cumprimento das leis supremas, o respeito ao livre-arbítrio. O propósito das equipes espirituais benevolentes é auxiliar na reconexão com a fonte criadora, sua reconexão com seu aspecto luminoso, de onde emana a real sabedoria, a sua real essência, removendo assim os implantes parasitas e sugadores da sua energia vital. A doença é a falta de conhecimento e de atitude. Sem conhecimento, estão na ignorância e na mediocridade. E a defesa, o escudo, a blindagem, não somente se dá através do conhecimento. Perceba que o conhecimento apenas auxilia a sair da ignorância. Mas a blindagem de seus corpos espirituais, a blindagem de sua alma, se dará na internalização do conhecimento e em sua prática. Quando esse conhecimento adquirido passa a fazer parte de sua rotina, da rotina de suas vidas, saibam que a persistência, a disciplina, o amor e a fé são capazes de coisas inimagináveis, atuando no que vocês chamam de sobrenatural. É de se estranhar que tenham escassez de conhecimento na era que mais produz informações. Se atentem ao tipo de informação que estão escolhendo receber. Tudo é uma questão de escolha. Vocês estão sendo manipulados, instigados e estão aceitando a manipulação da matrix negativa. Muitos dirão: não, isso não é possível. Estou atento às programações que assisto. Tenho controle sobre isso. Não se deixem enganar tão facilmente, pois é exatamente isso. É exatamente esse comando que a matrix negativa, assim como o metaverso, dá ao seu espírito e à sua mente através dos seus implantes, através dos chips. Todos os chips também são implantados na sua mente, no córtex cerebral, na base de sua coluna. Vocês estão sendo manipulados. Busquem a luz da espiritualidade. E não me refiro à religião. Aliás, é importante dizer que se espiritualizar não está diretamente ligado a nenhuma religião. De nada adianta ir à igreja se não são a igreja. Não basta frequentar, precisa ser. Este mundo está vivendo de aparências.
onde utilizam a inteligência artificial para contar mentiras. E o mais perturbador dessa correlação não são somente as mentiras que contam aos outros e a si mesmos, mas as que perdem tempo formulando, criando e contando para si como uma forma insana de alimentar o seu ego e os seus parasitas. A verdade precisa ser dita. A grande questão é que poucos estão verdadeiramente interessados em ouvi-la. Amadureçam enquanto é tempo, meus irmãos. A separação do joio e do trigo já começou. Deem ouvidos às palavras deste ancião que vos fala. Não desperdicem seu tempo com tolices e com enganações. É interessante que se unam a pessoas com a mesma intenção de elevação moral, com o mesmo propósito positivo, visando a construção do ser no seu aspecto mais reluzente, trabalhando em equipe, desenvolvendo assim a fraternidade, o senso de pertencimento, o amor ao próximo, o respeito mútuo, a união com as leis de Deus. Isso pode ocorrer dentro de um centro religioso, mas é importante que estejam atentos às crenças e à postura dos seus dirigentes. A conduta e a sabedoria do dirigente, do representante, será a voz de comando da egrégora. Egrégora que estarão conectados e sendo constantemente alimentados pelas irradiações que emanam desta egrégora. Fiquem atentos. Fiquem atentos ao fato de que mentores que praticam as leis supremas jamais incitarão o ódio, a violência, a intriga, jamais ensinarão através da imposição do medo, da covardia, da agressão verbal ou emocional. Jamais se utilizarão da violência para que cumpram os seus ensinamentos. Mestres são firmes, corretos, coerentes e muito respeitosos para com todos. Não confundam ser firme com ser hostil. Mestres são aqueles que possuem a capacidade de zelar pela integridade física, intelectual e espiritual dos seus discípulos. E o faz com amor, paciência, responsabilidade e sabedoria. Um mestre preza o senso de fraternidade. Um mestre preza a união. Suas mentes frágeis não estão interpretando tudo que seus olhos são capazes de ver. Não estão utilizando as suas potencialidades. Pelo contrário, a grande maioria calcifica sua glândula pineal ainda na infância. Isso deveria ser considerado um crime, um atentado às leis espirituais.
crescem com uma mentalidade onde são vítimas, uma mentalidade obscura, cheios de mágoas, medos e remorsos. São ensinados, treinados a não se colocar no lugar do outro, a responder, a retrucar. Percam este hábito, percam este vício, pois isso alimenta o ego e o ego destrói vidas. O ego, a soberba, bloqueia a alma. E como servidores da luz, é necessário que modifiquem os seus hábitos. Se trata do refinamento da alma. E com isso, desenvolverão percepções extrasensoriais. Vocês estão congelados e precisam começar a descristalizar para então aumentar a sensibilidade de suas percepções. Percepções que caminham em união com o equilíbrio emocional. Saibam que o mal não provém da espiritualidade, mas sim da ignorância e da maledicência dos humanos. Saibam diferenciar as coisas, como, por exemplo, não aceitar que o outro irmão conquiste algo, ou não aceitar o término de um relacionamento, e então cometem maldades, atrocidades, em prol do desequilíbrio dos seus pensamentos e das suas emoções. Não querendo que o outro seja próspero, não querendo que o outro seja feliz ou tenha uma vida em abundância. Todo sentimento emanado passa por vocês. Ao desejar isso para o irmão, vocês também estão condenados a uma vida de escassez. É fundamental, meus irmãos, que desenvolvam uma consciência minimamente saudável, para que consigam dissipar essas energias densas e obscuras, até mesmo trevosas. Pois é isso que limita a sua evolução, que impede que desenvolvam uma série de atributos que são essenciais, tão belos, que elevam o padrão energético sutil luminoso. Seus vórtices de energia, que chamam de chakras, em desequilíbrio, repletos de parasitas, intoxicados por suas próprias vibrações, adoecem o corpo e o espírito. Quanto mais trabalharem no refinamento de sua energia, maior será a sensibilidade para perceber e identificar as energias externas. Desta forma, a intuição e a comunicação com os mentores de luz, benevolentes, se fará presente. Até mesmo este momento, a maioria ainda está visualizando em meio ao furacão. Estão inseridos nele. Comecem a desenvolver o olhar. Observem. Tudo depende do ângulo do observador. Observem para que possam discernir se o que estão vendo é real ou se é apenas mais uma de suas próprias criações mentais,
formas pensamento. Respirem e reflitam, meus irmãos. Respirem fundo. Refinem a sua visão. Exercitem. Visualizem o que poucos conseguem perceber. Percebam o campo desqualificado. Cuidem das palavras que emitem, principalmente dentro do seu lar. A voz, a palavra, emite uma vibração, um campo oscilante de energia, que emite uma frequência que pode ser medida pela ciência. Não se trata somente do mundo espiritual, mas de ciência. Meus irmãos, transcendam esses padrões defasados. Não contribuam para a autodestruição, nem para a destruição das outras pessoas, que assim como vocês estão aqui para evoluir. Isso só irá acarretar mais inimizades, mais desafetos, que virão com vocês nas próximas experiências na Terra, nas próximas reencarnações. Não apoiem atitudes destrutivas de nenhuma espécie. Vocês são como diamantes brutos. São muito valiosos, mas precisam ser lapidados. Cada um possui suas próprias habilidades e até mesmo dons concedidos por Deus. Não desperdicem essa oportunidade com as distrações externas. Foi concedido a vocês o direito de escolha. Então, passem a escolher os seus pensamentos. Escolham com consciência qual atitude tomar. Qual atitude os aproxima de Deus. Escolham amizades saudáveis. Escolham as suas programações de forma madura. Escolham, meus irmãos, a vida que desejam ter. E isso não tem a ver com recursos financeiros. Torno a dizer que não é sobre ter, mas sim sobre ser. Para ter mais recursos financeiros, é necessário que suas faculdades mental, emocional e espiritual sejam prósperas. Quem vocês são? O que escolherão ser a partir de hoje? Não esqueçam que toda mudança não está no externo, mas em suas reais intenções, nas intenções de sua essência, na intenção do seu coração. Eu sou Anton, o ancião. Estou a serviço da luz e da verdade.